E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Última Thule, à minha esquerda El, E aí, beleza? à minha frente Gimel Salve! e à minha direita Omega One. É um prazer, senhoras e senhores. E hoje nós vamos falar do grande título aí, do último lançamento de Missão Impossível. Como é que é o nome? Missão Impossível? Não Missão lembro. Impossível 7, parte 1, Acerto de Contas, ou em inglês Dead Reckoning. Eu em primeira mão pensei, parte 1, não vamos fazer vídeo da parte 1, para sair a segunda, né? Mas é um filme muito completo, muito interessante, muito bom, com muitas coisas que se harmonizam com mensagens que a gente costuma trazer no canal. E a parte 2 vai demorar muito pra sair. Então, ia demorar demais também. Quando que vai sair? Lá, 2026 no mínimo. Caralho. Tempo pra caralho. Mas enfim, mas antes de mais nada, né, claro, não se esquece de deixar um like aí, não deixa de interagir com a gente, de comentar e, claro, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa a sua inscrição e ajuda a gente a crescer aí aos pouquinhos e alcançar mais pessoas, que que são o mais importante. Agora vamos passar aqui pro Omega One, como de praxe, para ele falar algumas informações sobre o filme e a gente começa essa conversa. Bom, vamos então para uma pequena ficha técnica, como sempre fazemos por aqui. Como já falamos, né, a gente vai falar hoje do Missão Impossível 7, o Acerto de Contas, sétimo filme da franquia Missão Impossível. E ele é um filme que foi lançado em 13 de julho de 2023, né, no ano que estamos gravando. E é o sétimo filme dessa franquia, que é já clássica de filmes de ação, de filmes de espionagem. Começou lá em 1996 com o primeiro filme. E este filme é dirigido pelo Christopher McQuarrie, diretor que está desde o quinto filme, o Nação Secreta. Então ele dirigiu o sexto filme, o Efeito Fallout, e esse. O roteiro é dele e do Eric Jenderson. No elenco temos Tom Cruise como Ethan Hunt, claro, que além de atuar, também é produtor do filme. Hayley Atwell como a Grace, que é a Lada, né? Para quem viu o filme. Ving Rhames e Simon Pegg como Luther e o Benji Dunn, que retornam como parte da equipe do Ethan Hunt. Rebecca Ferguson como a Ilsa e Essay Morales como Gabriel, entre outros atores presentes nesse filme, né? Esses são os principais. Vamos para a sinopse. No novo filme, Ethan e a equipe do IMF, formada por Ilsa Faust, Benji Dunn e Luther Stickel, na verdade, recebem outra importante missão. Eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Uma inteligência artificial rebelde chamada de A Entidade. Com o controle do futuro e o destino de todo mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta, em busca do paradeiro de duas metades de uma chave em formato de cruz, capaz de deter a entidade. Além disso, Ethan ainda é confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, e é forçado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a missão, nem mesmo sua própria vida. Bravo, são uma das melhores sinopses que eu já vi. Não fui eu que fiz. Não foi eu, mas mesmo assim tô dando aqui o crédito, seja lá quem bolou ela. Muito bom. Na verdade, eu fiz uma colagem de sinopses. Então eu editei a sinopse. Bom, como vocês já sabem, né, esse vídeo vai ter spoilers do filme. Vocês sabem que a gente não liga para spoilers aqui nesse canal, então fique por sua conta e risco, mas eu garanto para vocês que, mesmo se vocês não tiverem visto o filme, se vocês assistirem ele depois dessa maravilhosa Golden Pill que nós vamos dar para vocês, vocês vão ver com olhos completamente diferentes. Vocês vão ver com o terceiro olho. Que Exatamente. Né? O olho de Valles. Exato. Então, a primeira cena do filme, né, ele inicia com um submarino nas profundezas do Ártico, né, onde eles estão, se eu não me engano. Sei que é um É lá submarino na russo. Rússia, mano. É um submarino russo que a principal característica dele é ser virtualmente indetectável. Então os caras estão falando, a gente passou pela região de vários países, nenhum detectou a gente, não sei o que lá. Um negócio assim.
E É americano ou russo? Eu acho que é É americano russo. que foi lá na Rússia. O submarino é russo. O Submarino é russo, os caras tem sotaque russo. O filme começa. É porque a dublagem não ficou boa pra isso. Eu assisti em inglês e o sotaque russo é bem pesado. Entendi. Aí é muito mais fácil. Eu já peguei logo. E eu vi, foi a segunda vez. A primeira vez que eu vi dublado. E já não foi a mesma coisa. Não percebi rápido. Mas os caras não começam falando em russo. E aí eles juntam Verdade, a chave. Aí o verdade. cara junta os dois lados da chave. É a primeira cena do filme. E ativa a IA. Depois a gente entende que a chave é isso. nesses filmes sempre tem uns russos que começam a falar americano do nada. E, inclusive, a chave, ela lembra uma cruz ortodoxa. Então. E já aproveitando, né, uma coisa que eu percebi, eu assisti todos os Missão Impossíveis e eu percebi que todos os filmes têm algum elemento religioso, principalmente cristão. Até no primeiro, ainda que não seja citado, mas vão no Vaticano, tá ligado? Tem isso. Eu acho até que Não, no primeiro ele cita Jó, tem um cara que se chama Jó. Aí no terceiro eles vão no Vaticano. Mas enfim, sempre tem alguma coisa cristã. O que me faz pensar no lance de Missão Impossível. Ele mostra uma guerra que dá para ser interpretada como uma guerra espiritual. toda Porque guerra, geralmente ela É total. porque a humanidade está em risco. O resultado desse conflito pode determinar o futuro da humanidade. E o protagonista, ele não tem um vínculo com países. O comprometimento dele é com A humanidade. proteger a humanidade. E nessa cena do submarino ela é importante porque a gente vê de primeira mão o poder que essa IA, que é chamada de entidade, tem. Ela engana os instrumentos do submarino, né, e faz com que eles próprios, o torpedo que eles lançam, acertem eles próprios e eles afundam lá. E a chave em formato de cruz que a gente falou, ela é muito importante nesse filme. Ela é o principal artefato desse filme pelo qual eles vão atrás dela, né? o filme todo é em torno dessa chave. E a chave ela permite você acessar o código-fonte dessa IA e parar ela, né? Interromper ela. Né? Então, eu acho interessante essa cena. Eu que sou um fã desde sempre do Senhor dos Anéis, eu percebo um paralelo que não acho que é proposital, mas inevitável de eu pensar, é que essa chave era um artefato equivalente a dizer um artefato mágico, e tem um trecho da história do Senhor dos Anéis em que, eu não vou lembrar o nome agora, mas um rei guerreiro muito importante, que foi um dos caras que, junto ali dos reis élficos e tal, ele conseguiu derrotar o Sauron na última guerra em que o Sauron foi derrotado. E ele pegou e ficou com o anel e falou: vou usar esse anel agora em favor do bem. E ele sai com o anel de Sauron, né? E aí eles são cercados por uns orcs e o cara se joga na água. Então ele se joga na água com o anel. E o anel esconderia ele, porque é invisível. Dentro da água não tem como alguém pegar ele. Só que o anel, de propósito, porque o anel, o Gandalf explica quando ele conta essa história, ele explica isso, né, que o anel tem inteligência. E ele muda de tamanho conforme ele deseja. Então ele aumentou de tamanho, escapou da mão do cara, para que o cara voltasse a ficar visível, porque um dos grandes poderes do anel é a invisibilidade. E aí os orcs que estavam cercando eles matou todos os soldados e só faltava ele. E aí ele estava lá na água, visível, sem saber que estava visível. E levou um monte de flechada, morreu. E isso tudo porque o anel tem um pensamento, ele tem uma inteligência. E tudo ele faz pensando premeditadamente no futuro para que ele fosse encontrado por alguma outra criatura, para que ele fosse levado de volta para Mordor, etc, etc. Então, eu percebo que essas chaves, a gente consegue encontrar um paralelo do funcionamento dela no universo do Missão Impossível, é muito semelhante ao anel na Terra-média. É uma força, não a chave em si, mas a chave com a IA. Uma força que tenta premeditar para que os desígnios dela se realizem, e com isso ela sabota pessoas que têm a posse dela. E a primeira cena é isso: os caras estão com a chave e o navio é afundado e mata geral
por que os caras estão com a chave. É Não, totalmente isso, mano. Muito foda essa referência. E na verdade esse filme ele reflete tanto essa coisa do Senhor dos Anéis que basicamente é o que o Tolkien falava que a máquina faz. O anel era uma analogia para a máquina mesmo. Então Exato. aí você já vê tudo. Ele dizia que a máquina provoca nos homens a tentação do poder. Né? E a grande fita do filme é: todos os países do mundo estão querendo ter o controle da entidade para usar o poder dela. E é óbvio, a entidade é muito mais inteligente, nos termos que uma inteligência artificial pode ser, né? Do que qualquer país. Ela vai manipular o mundo todo. Ela já tá manipulando, né? E ela Essa manipula guerra- justamente porque as pessoas são previsíveis nessa tentação. E só o- o Ethan Hunt quer destruí-la, ou seja... Ele é a única ameaça. Os governantes já estão sendo usados. Uma coisa louca que me deixou assim apavorado com a imagem, né, dessa entidade é que, tipo, geralmente quando, sei lá, é uma IA ou um robô gigante, o grande mal aí do filme, da série, tem um rosto, né, mano? É visível, tem uma forma ali. E essa aí não, né? Você não vê ela, você só vê um monte de, sei lá, um desenho digital, um monte de algoritmos ali. Tipo, ela não tem um rosto. Algoritmos. É uma mistura de algarismo com algoritmo. Falei errado. Mas enfim, tipo, mano, você não sabe onde que ela tá. Ela pode estar em qualquer lugar. Então isso aí, mano, me deu um certo, assim, pavor, porque ela, sei lá, já pode estar controlando tudo, tá ligado? Nossa, Meio que invencível. Não, então, não tem nem por que se desesperar, já aconteceu. Não, sim, mas é tipo, o filme ele te passa isso, né? O cara tá lidando com uma coisa ali que ele não tá vendo. Uma entidade, tipo, onisciente mesmo. Antes de a gente entrar mais a fundo no lance dessa IA, dessa entidade, né, e a batalha contra a máquina, nós vamos falar mais pra frente, eu gostaria de colocar um ponto importante que tem nesse filme, indo no que o El falou um pouco mais cedo, do lance da guerra, né? É a gnose do combate, como a gente fala em vários vídeos, né, como nos ensina o quinto tripulante da nave Multiversal Ultima Thule, nosso capitão, o mestre Aleph, né? Ele nos ensina o que é a gnose do combate. E nós aqui do Nova Gênesis, nós trilhamos esse caminho. Assim como o Ethan Hunt no filme, né? A segunda cena do filme, o Ethan tá escondido lá na casa lá, daí chega um cara lá que vai entregar para ele a missão, né? Que ele vai aceitar ou não e tal. Parece que é um novato até, né? Então, ele é um novato porque o Ethan Hunt ele tem que coordenar ele o que ele deve fazer, né? Dar instruções para ele, né? Ele esquece o juramento. Eu queria trazer para vocês esse juramento, né? Porque eu achei muito interessante e muito da hora isso, porque se relaciona muito com a nossa luta nesse canal e fora dele, né? O juramento ele diz: nós vivemos e morremos nas sombras por nossos entes queridos e por aqueles que nunca conhecemos. E para mim, esse é um dos temas principais desse filme. Junto com a batalha contra a IA, um dos temas é justamente esse, do Ethan Hunt como um super-herói que está lutando por algo maior versus a entidade. E essa é a senda de todo agente secreto. Você não será visto, você não será honrado. Se te pegarem, você será morto, né, ou preso. Né? Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, né? O governo não vai vir te salvar, né? Você tem o agente ele faz isso sozinho. O Ethan, ele tem que salvar o mundo e ele sempre salva o mundo, sempre faz isso ele e a equipe dele sozinhos. E ele se sacrifica em prol dos outros. O Ethan Hunt, ele é muito diferente de todos os outros agentes que você vê no filme, porque ele de fato se sacrifica sempre em prol dos outros, de pessoas que ele nem conhece. Você não está vendo só um filme de espião, você está vendo um filme de espiões que um deles tem a inclinação de um herói. Que é o que faz valer a pena. Mas o espião, a ideia do espião tem muito disso. Por exemplo, por que todo super-herói usa máscara?
É verdade. Tem essa coisa de ele não A pode ser identidade conhecido. secreta é um conceito de E espionagem. tanto é que é tão em prol da humanidade que tem alguns filmes que ele se volta contra a própria corporação. Então, a CIA. nesse filme mesmo, ele age contra todos os caras que mandavam nele. Ou Ele no tá por 3 conta. também. No E- 3, e o cara da dentro- CIA infiltrado lá. No 1, armaram pra ele, assim. Desde o primeiro, né? Hum. E dentro dessa ideia tem uma cena em que entra uma menina nova, que é a Ladra, na equipe dele. Aí os caras falam, agora você tem a opção da escolha, que eles falam. Que é você pode escolher entrar pra essa organização. E se tornar, eles falam, se tornar um fantasma. Foda. E o Ethan ela fala assim, então eu vou fazer uns trabalhos pra vocês e vocês vão me proteger. Eu vou estar seguro aqui. Aí os caras falam, sim. Aí o Ethan fala, não, eu não posso garantir que você vai estar segura. Mas eu posso garantir que a minha vida sempre vai valer menos do que a sua pra mim. Ou que a sua vida sempre vai valer mais do que a minha. Sim. Exato, Pra mim. ele fala isso pra ela, né, a Grace, né, uma cena depois lá no meio do filme, né, mas essa cena do aeroporto, mano, é muito foda. Já começa a ação, né, frenética, como todo Não, mundo sempre porra, a luta dele pra ajudar ela, enquanto ela tenta fuder com ele, porque ela é ladra, é maravilhosa, mano. E ela passa a mão no bagulho dele, né, leva a chave. chave. Como eles estão isso aí? Passa a mão no bagulho dele. O que é isso, rapaz? Ela pega a parte da Acabou os modos É, aqui do Nova Não, a Gente. quinta série é foda, né? Ela é série boa é com as foda. mãos, mas Não. ele não fica atrás também. Que é isso, cara? Mano, ela, Ela passou a fita na chave, cara. a facilidade com que ela consegue roubar, né, é uma das coisas cômicas que tem no filme, né, engraçada. Não, ela é uma super ladra. E ele, Só tinha como ser com ele aquilo ali. e ele não fica atrás, porque ele também consegue pegar a chave dela sem ela ver, né? É. O cara é foda mesmo. Só pra finalizar o que eu tava falando sobre o lance lá do juramento, só pra os nossos caros ouvintes entenderem, não ficar algo meio vago. O cara tá se comparando ao Ethan Hunt, olha lá. Eles acham que vão salvar o mundo. Mas então, nós realmente achamos que nosso trabalho aqui está ajudando a salvar o mundo de fato, e você pode fazer também parte dessa guerra que nós estamos travando. Você pode fazer parte dessa guerra, se inscrevendo nesse canal, assistir nossos vídeos, compartilhando E se envolvendo. e se envolvendo com isso. A gente tem que abrir os olhos. O mundo, ele não vai se resolver com bomba atômica, com guerras. Político não vai ajudar ninguém. Ou a parte corrupta do ser humano não vai salvar a humanidade. O que vai salvar a humanidade, o que vai poder mudar a situação que a gente se encontra é informação. Informação viva, é uma guerra de informação. Uma informação viva, ela pode mudar o rumo da história, né? Exato, o que nós fazemos aqui nesse canal é compartilhar informação viva e verdadeira, como disse o El. E nós nós estamos apagados aqui no YouTube, né? Ninguém nos vê assim, só vocês, nosso seleto grupo. E assim como o Ethan Hunt, que luta sem estar com os olhos da maioria em cima dele, né? O Ethan Hunt e a equipe dele, que o El comparou com os Invisíveis, muito acertadamente, né? O Isso. Lamed comparou? Isso, o Lamed. Você viu que eu apontei pra você, Pontou, mano. mas eu falei, El. Eu, por um momento, virei o El assim, eu não, peraí. Eu tô errando muitos dos nomes hoje. Isso me alude ao o que o Philip K. Dick chama de os cristãos ocultos, Sim. né? Como o El falou que agora sim, né? Como o El falou que todo filme do Missão Impossível tem algum elemento religioso, né? Nesse aqui, se é que tem um elemento religioso, esse elemento religioso mais forte não é a cruz em formato, mas é o lance deles trabalharem nisso como agentes invisíveis em prol de algo maior contra essa entidade, que nós vamos dizer depois quem é. E o Philip K. Dick chama esses cristãos ocultos, né? No Japão, eles têm o nome de Kakure Christian, Kakure Krista. né? Que é literalmente cristãos escondidos, que são os cavaleiros da luz, que, senhoras e senhores, acreditem, eles estão nesse momento lutando contra o mal que há nesse mundo para conter a degeneração e a entropia à nossa volta, né? E nós aqui nesse canal, na nossa pequena audiência, damos força a isso e a eles,
né? E toda esses agentes ocultos da luz que estão lutando por nós. Né? E ainda completando essa linha de pensamento, eu acho interessante pensar assim, porque todo mundo é tentado a acreditar que a mudança no mundo, de um modo geral, ela é causada primeiro materialmente, né? Não, você vai mover recursos, você vai mover politicamente e tal, materialmente. E outra é por quantidade de pessoas, né? E todo mundo é tentado a pensar isso. Cara, a Mas mentalidade materialista faz você pensar que, sei lá, uma mudança que você tem com você mesmo, você só vai afetar as pessoas da sua casa, por exemplo. E qual que é o meu ponto? O filme, né, esse tipo de filme, mostra pessoas, ou grupos pequenos, minúsculos, mudando o destino de todo mundo, né? Que é a grande coisa ali. E isso em todas as escalas, em todos os meios pode acontecer, isso é o que a gente opera aqui. As pessoas que estão nos ouvindo e que estão levando o que a gente está falando para o coração, estão criando uma alteração na realidade que vocês nem mesmo vão perceber até que chegue a massa crítica. E essa massa crítica é só um grupo seleto por qualidade, não por quantidade. É uma elite. É uma elite. Heróica, aristocrática, minoritária. Já dizia A gente não espera que a gente vá alcançar as massas, né? Fazendo alusão a um escritor estudioso de serviços secretos, né, e atividade de inteligência, né, ele diz que a atividade de inteligência é um apanágio dos nobres. Caído em mãos erradas, se torna um monstro. Que é o que acontece no nosso mundo real e o que acontece em filmes, né? A própria CIA, ela é corrupta, ela quer usar a IA, né, a entidade, para seus fins próprios, mas ali você tem um cara que é um nobre, ele é uma elite heróica e minoritária, que é o Ethan Hunt, né? E o que nós propomos aqui nesse canal é a vida do samurai. O que é a vida do samurai? Ela é curta e bela. Assim como a vida do Ethan Hunt, né? Que não sei se ele vai durar muito mais, né? Mas certamente é uma vida bela. Ele não se apega, né? Tipo, ele se arrisca. Uma coisa que eu acho muito foda nele é que em todos os filmes você vê essa coragem, mano, de fazer o inimaginável. Tem um filme que, pô, já estourou o lançamento do míssil lá e todo mundo fala, porra, perdemos. E ele pega e simplesmente acelera o carro. É o protocolo fantasma. Ele só pega e acelera o carro, mano. E daí isso faz as pessoas ali da equipe ficar contagiadas com isso e falar, não, dá pra impedir, tá ligado? Essa cena é foda, porque falta uns 20 segundos pra uma bomba, um míssil cair na cidade e ele não desiste, mano. Ele só acelera o carro. A contagem, mano, ela tinha acabado, ela zerou a contagem. Mano, aí pensa, né? E ele faz isso no penúltimo filme também, muito foda. Isso aí, cara, é a grande... Putz, mano, e olha como dá pra pensar em muita coisa. Uma delas, que é a que eu vou focar aqui, é que o pensamento religioso, ele é o quê? Qual que é a lógica? Antes de existir o problema, você tem que rezar. Aí, durante o problema, você reza. Aí, quando deu merda, você reza também pra ver se você vai pro céu. Qual que é a vida do guerreiro ali, né? Do Ethan Hunt? Ele tá tentando impedir antes, ele tá tentando impedir durante, e quando não tem mais nenhuma esperança, ele luta pelos últimos 20 segundos. Qual é a expressão mais próxima de Deus? Sim. Um pede a Deus, o outro imita a Deus. Sim. O que faz a gente pensar é que a gente tem muito que se inspirar nele, né? Porque o mundo, ele quer vender o terror. O terror vende, ele quer que você fique com medo o tempo inteiro. Pô, o mundo tá acabando, 2012, aquecimento global. As pessoas até mesmo ficam pedindo, vem meteoro. Aí, pô, guerra biológica, a gente sabe muito bem como que é isso, a gente viveu essa porra. Então tudo isso aí é pra você perder as esperanças. Muitas pessoas morreram nessa época terrível que a gente passou por medo, suicídio. Os números de suicídios nem surgiram, nem apareceram. Porque foram... Nunca aparece. Nunca aparece. Porque o que acontece? Se eles divulgam que o suicídio está crescendo, isso incentiva outras pessoas. Sim. E a gente aqui, a gente fala, né, da informação, né? A gente leva a sério a ficção, né? Então, a gente está completamente ciente que pessoas morreram por simplesmente acreditarem
na informação, na ficção ali que tinham implantado no mundo e simplesmente aderiram, né, abraçaram a morte. E então o Ethan Hunt, ele é o cara que, independente se a situação tá uma merda ou não, ele continua avançando, andando pra frente. Isso é muito foda. Só completando uma outra coisa que o Lamed tinha falado, é muito importante a gente colocar aqui que, tipo assim, a gente não é diferenciado como pessoa, né? A gente somos pessoas com os defeitos que qualquer uma pessoa tem. Então a gente não se considera melhor que alguém. A informação que a gente tem aqui, ela sim é melhor. Nunca existiu uma informação igual essa. As ideias que a gente traz aqui. Não impliquei isso, mas é bom esclarecer. É bom esclarecer para quem Isso que você falou assiste. é muito importante, porque o Philip K. Dick, que era o Philip K. Dick, ele escutou o que ele chamava de voz da IA, mas era o Espírito Santo, né? Sim. Era Santa Sofia, dizendo que ele era substituível, ou seja, realmente o papel dele... A palavra foi descartável. Descartável. É pior ainda. Chega a ser pior, né? E isso é muito interessante porque a gente está falando de espionagem. O Ômega citou o Philip K. Dick e os cristãos ocultos. Mas todo o trabalho do Philip K. Dick é um trabalho de espionagem. Se você reparar como ele via o trabalho dele ao longo do tempo, ele disse que a gnose que ele trouxe foi contrabandeada dos anjos. Aí ele trouxe livro após livro, sem saber. Tem uma ideia nesse lance de espionagem que é o Sleeping Agent. É um agente secreto que está agindo, só que inconsciente que ele está agindo. Ele está fazendo as coisas como que subconscientemente. E aí uma hora alguém vai falar uma frase, vai falar uma palavra, e aí ele é trazido à consciência. E a experiência do Philip K. Dick é essa. É exatamente essa. Ele era um escritor, escreveu vários livros. Foda. E essa ideia de se comunicar por códigos, né? Não, exatamente. Ele escreveu vários livros e ele sempre se questionou questões gnósticas, né? Questões importantes. Acontece que um dia apareceu na casa dele uma menina com um símbolo no pescoço. Aquele símbolo ativou a consciência dele e ele percebeu que ele era um agente de uma força maior, infiltrado no mundo, e que todos os livros dele serviam a esse propósito. E ele estava trazendo uma mensagem. Faltava a última peça, que é o livro Vales, que é o livro que interpreta todos os outros e completa a mensagem. Ou seja, é uma trama de espionagem. Foda. Tanto é que o governo oculto chegou a invadir a casa dele, né? Então, ele chegou na casa dele e aí, mano, olha que coisa incrível, porque tem um jeito mais eficaz de você passar uma mensagem secreta do que um livro, uma obra de ficção com uma história fantástica que o autor não sabe que é uma mensagem secreta, o público não sabe, a história é uma história para criança às vezes, ou que é também para crianças, para adolescentes, e tem um monte de mensagem escondida lá. É uma trama de espionagem, só que ela é cósmica. São forças cósmicas escondendo mensagem dentro de mensagem. As forças das trevas criam uma mensagem que dentro esconde uma mensagem das forças da luz, que dentro é uma batalha de inteligência a níveis cósmicos, né? E aí que entra uma coisa, eu não sei se alguém já cunhou esse termo, mas eu refletindo cunhei o termo que é o paradoxo do espião, que é baseado nessa ideia de espiões, sleeping agents, espiões que não sabem que são espiões. Quanto menor a chance de você ser um espião, quanto mais normal você é, maior a chance de você ser um espião. Porque mais escondido você vai estar. Você é o mais perfeitamente se encaixa como um agente escondido. Ou seja, você que não está ouvindo a gente, por mais bosta que seja a sua vida, mais normal, maior a chance de você ser um cristão oculto. Você está esperando a palavra salvadora para ser ativado, e é a grande função do nosso canal, é proporcionar essa palavra salvadora. Inclusive tem um vídeo nosso que acho que chama Uma Palavra para a Salvação. Caraca, não lembro agora, mas é por aí. Eu vou deixar no card, eu não lembro exatamente. Deixa no E card. o Philip K. Dick, ele mesmo fala que um dos livros dele, o Flume e as Lágrimas, tem literalmente um código que ativa um sinal, o sexo cérebro. Só para um bit de informação, a macromente, o macrocérebro pode ser reativado. E detalhe, esse código do Flume e as Lágrimas é o código que gerou o nosso canal. É verdade. Exato. Nós quatro, a gente contou isso aí no vídeo especial de 1000 inscritos. Quando o Philip K. Dick recuperou
parte das memórias dele, dessa outra realidade subjacente à nossa, em que ele era um cristão oculto, né? Sim. Ele combatia o império, o império que governava aquele mundo da prisão de ferro negro. Assim como o Ethan Hunt, ele combate o império nesse filme, ele é um soldado. E o Ethan Hunt, assim como o Philip K. Dick, ele luta a verdadeira guerra, a única guerra que traz verdadeira paz e harmonia, né? Só através desse embate, que é lutar contra o mundo, o império, essa Matrix, né, é que você alcança verdadeiro equilíbrio de si. É isso que nós chamamos de gnose do combate, né? Essa é a única forma de se encontrar a salvação, é você lutando, salvando Deus, criando Deus, como a gente falou no Golden Pill passado. Muito foda. Agora vamos falar da entidade. Sim, todo mundo sabe que o Tom Cruise, ele faz as próprias cenas de ação dele, né? O cara é pica, sai correndo, a forma dele correr é engraçada. É quadradão. A cena do avião, se amarraram uma corda nele, mano. Ele subiu no avião. Mano. Isso é no quinto Você viu filme. esse vídeo aí? O avião Não vi. é no sexto filme, eu acho. O sexto. No sexto filme tem uma hora que o avião ele decola, ele pula na asa do avião e gruda na porta. Essa cena foi de verdade, mano. Só amarraram uma corda aí, o avião subiu e ele grudado na porta, lá em cima, nas alturas, mano. Nossa, foda, mano. Não, o cara é Ou bravo. seja, ele é bravo. o Tom Cruise, ele faz cinema à moda antiga, como fazia o grande Buster Keaton, que é um lendário ator aí da época do Charles Chaplin também, tal. Eles eram Nossa, mano, tô rivais. imaginando o cara lá em cima já dando uma... Cai de lado, Que você caralho. tem problema com a altura, né, mano? Ah, eu já louco, fico, mano. eu fico pensando que foda, velho. Não, eu imagino muito foda. Eu queria ser ele, mano. Mas você já pensou? 1000 pés de altura. Tudo isso que eu ia falar o Felipe K. Dick, ó. Tudo isso que o Ethan Hunt Tá faz, difícil. o Tom Cruise faz, o Buster Keaton ele fazia, não na mesma proporção, né? Até porque era década de... Que década era? 40? 30? Essa época aí, mais ou menos. E todo esse tipo de acrobacia que só dublê faz, o Tom Cruise, assim como Jack Chan também faz suas próprias cenas de ação, É uma grande marca do Jack Chan. eles fazem esse cinema à moda antiga. John Wick também faz isso. Verdade. O Ken Reeves, né? E é uma homenagem a esse cinema de ação antigo que era feito pelo Buster Keaton. E por que eu estou falando isso? Não só para lembrar dessas maravilhosas cenas de ação, como também para enfatizar que elas são cenas feitas de forma analógica, real. O cara tá fazendo aqui. Não tem CGI. CGI, não tem essa palhaçada de... Por que eu vou entrar nisso? Digital. Fundo verde. Porque Nem o nós Fundo vamos- Verde. Fundo Verde virou uma palhaçada, mano. Os filmes da Marvel agora mesmo é só Tem Fundo filme Verde. que só passa ali. É só verde. Aliás, nosso filme eu tô falando filme da Marvel, mas tá desde muito tempo, né? Desde os anos 2000, os filmes já é tudo filme Fundo Verde. Né? Exato. O digital, a máquina, é o nosso principal vilão aqui. Nosso maior inimigo. Sobre ela que nós vamos falar agora. Porque a guerra, como eu falei no Rock Gnose, o analógico versus digital, o analógico versus digital pode ser descrito como Deus versus a entropia, o Deus versus a máquina. E nos Invisíveis, que o Lamed citou mais cedo, né? Tem uma citação dos Invisíveis que é literalmente isso que a gente está falando aqui, que essa entidade quer fazer e está conseguindo fazer, não só no filme Missão Impossível, como no nosso mundo. Ela diz assim, no segundo volume dos Invisíveis: cada coisa viva será como uma máquina, em vez de amor haverá medo e desconfiança. O contato vai virar isolamento, o planeta será uma fábrica de idiotas. Ou seja, idiota é particulares, todo mundo vai se tornar particular, né? Ou seja, a individualização máxima, né? E quanto mais individualizado é a pessoa, mais parte de um grupo, de uma massa, ela se torna, né? Paradoxalmente. E Os Invisíveis, lá em 1997, curiosamente um ano depois do primeiro Missão Impossível, já estava
dizendo e revelando, né, como uma profecia, o verdadeiro objetivo da máquina. E o filme mostra, né, o poder maléfico e poderoso dessa entidade, né, que governa o mundo. O que eu acho muito interessante sobre a máquina, o conceito máquina, digamos assim. E quase toda obra de ficção, ele vai retratar a máquina como algo maligno. E a máquina, ela representa tudo aquilo que não é humano. É quase que um pacto com o mal mesmo, assim. Ou a tentação de poder, como Tolkien coloca. Sim. Então, tem essa ideia também de que nós humanos tínhamos super habilidades. Por exemplo, a ideia do Kung Fu tem muito disso. Sim, Que o cara treina... Toda a arte oriental pressupõe que os seres humanos são capazes de alcançar níveis super-humanos. A primeira característica que acontece depois da queda no relato bíblico é que eles fazem roupas para eles. Para proteger da vergonha, mas também... Depois de ingerir justamente o quê? O fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento. Que começou a tecnologia. É a tecnologia, a ciência. Então, e aí a gente tem essa ideia de que os humanos tinham super capacidades, isso foi perdido, então desde então a gente está usando máquinas para suprir essa falta. Só que é fato, né? A máquina, a inteligência artificial mostra isso evidentemente, que ela está sugando a inteligência dos humanos para se completar. Conforme a máquina vai ficando mais complexa, a humanidade vai perdendo de fato habilidades. Não existe uma evolução em conjunto. A humanidade vai perdendo pro cômodo, né? Não, a humanidade emburrece na mesma medida em que a máquina se torna mais Eu tenho uma inteligente. demonstração prática. A gente falou mais cedo, antes de estar com outro assunto, antes de estar gravando esse vídeo, a gente conversou isso. Qual que é a grande diferença entre o que era o vídeo de internet antes e o vídeo de internet hoje? Antes, você entra no YouTube e pesquisa algo que você tem interesse. Aí talvez você ia seguir alguma recomendação, etc. Mas tinha a ideia de você ainda digitar o que você queria. Quer dizer, ainda tinha algo de volitivo. Aí, agora, o que todo mundo está fazendo é vendo vídeo shorts, vídeo automático. Quai, TikTok, short vídeo do YouTube, short vídeo do Instagram, Reels, esse lixo, esse esgoto. E aí, qual que é a estrutura desses sistemas? É literalmente automatizar tudo. Você não precisa pesquisar mais absolutamente nada. Você abre, ele já está rodando um vídeo. Você desce, tem um outro vídeo que você não precisou escolher. E é isso. Então, quer dizer, as pessoas vão progressivamente se tornar menos capazes de escolher o próprio conteúdo. E é cientificamente provado que vídeos curtos, essa geração TikTok, essas plataformas, elas emburrecem os jovens, as pessoas. A memória fode. O lance da recompensa rápida, né? Você fica viciado. A memória sempre foi extremamente importante para os povos antigos. A galera decorava o Alcorão de ponta a ponta, decorava a Bíblia de ponta a ponta. E a mente humana, ela se desenvolveu para isso, não para o que a gente está vivendo. A gente está vivenciando essas tecnologias, elas tipo assim... as pessoas falam, não, mas não é foda essa função tal. Cara, independente, você pode me convencer de que alguma coisa é muito foda. E ainda assim eu vou falar, cara, o ser humano não foi feito para lidar com isso constantemente. Então a gente tá com algo que saiu do controle. É literalmente essa máquina do filme, cara. É uma parada que tá cercando a humanidade com algo que ela não tem condições de lidar. Tá usando de bateria, mano. Usando de bateria. Ela tá acabando cada vez mais com essa interação humana que foi dito ali, né, do analógico. Até mesmo o comodismo, né, que a alta tecnologia traz pra gente. Tem até aquele filme Wall-E, se eu não me engano. Ele vai pro espaço, que a Terra tá toda dizimada. E lá todo mundo vive gordão numa cadeira na frente de um computador que faz tudo pra eles. Vem o café, a comida e eles ficam ali. Então, esse é o resultado final, né? De fato, traz uma melhoria. Mas, como o Lamit disse, o humano foi feito para viver com isso de uma forma viciosa ou 100% dependente. É uma escolha, né? O conforto ou o desenvolvimento das suas habilidades internas. Exato. Literalmente, o conforto está literalmente em oposição às nossas próprias capacidades. Isso é uma coisa óbvia. Eu acho engraçado que tem um meme que as pessoas colocam, tipo assim,
o trem vindo, aí a menininha no trilho do trem e o Superman segurando o trem todo destruído. Mano, muita gente critica isso. E o pessoal E fala, é uma mano... cena nossa, altamente fodástica. E o pessoal fala, mano, não dava só pro Superman ter tirado a menininha do trem? E aí não pegou a ideia que o Superman, ele representa uma força contra a máquina também. Tem um monte de imagem. A primeira imagem. A primeira capa do Superman Action Comics 1 é ele destruindo um carro, assim, dando com o carro numa pedra. E tipo assim, naquela época, a galera se fudendo nas fábricas, via o cara explodindo uma máquina e falava, mano, é esse cara que é o foda, mano. Esse aí que é o brabo. Isso, tenho certeza, contribuiu para explodir o Superman. Foi uma febre gigantesca. E eu gostaria de ler um trecho de um texto do Mestre Aleph chamado Invasão, né? Que vocês vão ver como isso se relaciona com o filme Missão Impossível 7. Vou ler só o final do texto. Recomendo que vocês entrem no Facebook e leiam ele completo, lá na página Aleph Hofer. Abre aspas, o parasita é um mestre na arte do disfarce, uma criatura antiquíssima que desenvolveu por milênios métodos perfeitos de sobrevivência, dominando nossa própria ferramenta de percepção do mundo, nossa mente. A criatura se alimenta de nós, vive em nós, através de nós. Para nos curar, precisamos de socorro vindo de fora. O antídoto contra essa infecção não pode vir de nós. Outra inteligência, igualmente alienígena, porém benévola, veio ao nosso planeta, disposta a nos salvar. Para quebrar o poder do parasita, o segundo invasor nos forneceu uma ferramenta, uma chave linguística, para que possamos identificar a criatura. Uma vez que o poder do parasita atua em nossa mente coletiva, é essencial que possamos falar sobre ele, que nossa espécie possa voltar a se comunicar, possa superar o feitiço limitante que atua em nossas mentes. Elas precisam enxergar a criatura. Vê-la significa começar a destruí-la. E por isso que a gente está falando tanto aqui dela e fazendo esse Golden Pill sobre esse filme. Cara, isso se relaciona muito com o filme. Por quê? Porque uma das coisas que é dito sobre essa máquina no filme é que quem tiver o controle dessa IA vai ter um controle sobre a verdade. Bem e mal não existe mais. Existe o que a máquina determinar. Porque ela consegue alterar notícias, ela consegue fazer uma pessoa parecer que não estava no lugar ou parecer que estava. Ou seja, ela tem um controle sobre a realidade. E aí isso se mostra tão verdadeiro no filme que ela não só consegue alterar informações, mas ela adquire um conhecimento tão grande sobre as pessoas através dos dados, né? Que é o que as redes sociais estão fazendo com a gente o tempo inteiro, minerando a gente para tentar decifrar a humanidade. E essa máquina ela faz isso. Ela lê uma quantidade absurda de dados e gera futuros possíveis. Ela literalmente se torna uma divindade, uma entidade que quer manipular a história para seguir um rumo específico. E aí é o mais legal que eu acho do filme, que é, como eu disse, todas as nações querem controlá-la. Eles não têm poder para isso. A máquina vai brincar com todos eles. Mas o Ethan Hunt, ele quer destruí-la. Só que qual que é a fita? A máquina nomeou um representante, que é chamado de um Messias do Mal. Que é ou seja, mais uma vez mostrando ela como uma divindade, né? Esse cara é o inimigo mortal do Ethan Hunt, que no filme mesmo o Ethan jurou destruí-lo. Só que qual que é a fita, qual que é a pegadinha aí? Se o Ethan Hunt matar esse Gabriel, esse Messias das Trevas, ele vai perder a única chance de destruir a máquina, porque só ele tem o segredo para destruir a máquina. Então se gera todo é quase que um mito, nos moldes de um mito, porque a gente tem um herói, a gente tem uma profecia e ele tem que cumprir um papel específico, ele não pode ceder à tentação da vingança. Sim. E o Ethan Hunt, ele próprio também é uma entidade, só que é uma entidade diferente. Além de um super-herói, como a gente falou, nesse filme a gente tem essencialmente a batalha entre o destino inescapável, representado pela IA, onisciente,
e o Supremo Trickster. É. O Ethan Hunt, ele é o Supremo Trickster, porque ele sempre reverte o destino, ele sempre faz o impossível. Ele é chamado de um agente do caos nesse filme. Cara, eu vou te Verdade. falar. Foda, isso é muito foda. Mas então, tudo isso que vocês estão falando é interessante, porque a liberdade se dá por meio de um caminho tortuoso, dolorido, onde você se molda, se lapida por meio de esforço, Ascese. disciplina, uma vida de sacrifícios e de feridas, sangue, lágrimas. Ou seja, o extremo oposto do que é pregado hoje em dia, né? A liberdade hoje é você fazer o que seu corpo manda, ou o que seus desejos... Liberdade é você conquistar o domínio sobre tudo isso. Exatamente. Sobre o corpo, sobre as emoções. A mente. E tem pessoas que... Eu vi algumas pessoas comentando que é exagerado eles chamarem essa IA... Esse filme ele saiu exatamente no momento em que estava bombando muito, e ainda está, porém um pouco menos, né, porque não é mais novidade, o ChatGPT e outras IAs, né, que nós temos aí. E algumas pessoas acharam exagerado chamarem essa IA no filme de A Entidade. Eu vou mostrar aqui como a nossa realidade não é nada diferente do que eles mostram no filme, essa entidade, né? Vou pegar aqui trechos de um outro texto do Mestre Alf que eu recomendo que vocês leiam, chamado The Way of the Future, que está disponível na página dele no Facebook, né? Nesse texto, ele tem uma citação do Anthony Lewandowski, que é um dos maiores especialistas em carros autônomos do Vale do Silício e também é o fundador de uma igreja chamada Way of the Future, que é o título do texto. O Lewandowski ele fala: com a internet como sistema nervoso, os celulares e sensores conectados como órgãos sensoriais e os centros de dados como cérebro, o que quer que isso seja vai ouvir tudo, ver tudo e estar em todo lugar o tempo todo. A única palavra racional para descrever essa coisa é Deus. E a única maneira de influenciar uma divindade é através da oração e do culto. Isso é um cientista do Vale do Silício falando, tá? E também nesse texto, um outro cientista, o Janon Lanier, que é o criador, inclusive, do conceito de realidade virtual, num artigo chamado The First Church of Robotics, ele fala: alguns pensam que a internet recém-senciente iria querer nos matar. Outros acham que ela seria generosa e nos digitalizaria da mesma forma como o Google digitaliza os livros antigos. Então viveríamos para sempre como algoritmos dentro de um cérebro global. Todos os principais pensamentos atuais sobre a consciência e a alma estão ligados também na fé, o que sugere algo notável. O que nós estamos vendo é uma nova religião expressa através de uma cultura de engenharia. Fecha aspas. E aí? É uma entidade isso ou não é? É literalmente o que o Tolkien já dizia há muitos anos antes de existir a ideia do digital. Exato. Ele estava ali. Isso que as pessoas não têm noção do quão genial é o Tolkien quando ele tece esse tipo de pensamento, que ele estava realmente prevendo tudo isso, apenas percebendo isso nos contos de fadas, como a unidade do mal, como tem algo que une, algo em comum em tudo que é maligno. E que aí você olha nos contos de fadas, de fato, o que fode com a vida das pessoas? São engenhos dos magos. E o que fode com a vida das pessoas na época do Tolkien? O engenho dos cientistas. Tanto é que a vida as dele, máquinas de guerra e as de fábricas. E os carros que atropelam a gente. Te faz você pagar por uma coisa que você vai ter que consertar, e você vai ter que pagar imposto, você vai ter que abastecer. Você se torna escravo daquilo que você compra para te servir. É uma porra de um orgulho maligno, escravizador. Ele percebeu isso muito antes do digital aparecer e literalmente começar a fazer coisas totalmente assombrosas. Eu acho E ter gente chamar de exagero, só quero concluir isso, ter gente chamando de exagero, isso pra mim é a coisa mais bizarra. Porque não tem nada mais óbvio do que o quão pernicioso são essas coisas. O El tinha falado mais cedo que a IA, ela aparece de forma assustadora no filme, aterrorizante até. E ela aparece sim de forma assustadora em diversos momentos. Por exemplo, na cena que tem uma festa
E a festa tem, tipo, várias luzes, assim. E depois você descobre que aquelas luzes, na verdade, são aquela... Então, É a IA. essa parte foi mais Aquelas sua. formas lá são a Parece IA. um olho. É porque ela literalmente ela criou a festa por meios digitais, como se tivesse Sim, promotores só que da ela festa. estava nas telas todas. É. Ela estava lá olhando. Ela é como se fosse representada como se fosse um olho, assim. Uma forma redonda, na verdade. Ela é um uma círculo. íris, ela é uma íris. E, só que pra mim, o mais assustador foi a cena em que... Bom, eles são espiões, eles precisam de tecnologia. E aí tem uma cena em que ele tá correndo pra salvar uma mulher, porque o que a IA coloca? Coloca que o Gabriel, ou Gabriel, ele... Chama de Gabriel. ele vai precisar matar uma das duas mulheres que o protagonista, digamos, ama, mas no sentido de se importar com elas. A Ilsa. Que é a loira que apareceu. E a outra? A outra é a Grace, a Lada. Então, uma das duas precisa morrer. A IA coloca isso. A princípio não se sabe por que ela coloca isso, mas são os cálculos dela pro futuro, né? E aí tem uma cena em que uma delas está correndo risco de morrer e o protagonista está correndo contra o tempo para impedir a morte de uma delas. E, é claro, ele tá com o suporte da equipe dele pelo microfone, pela escuta no ouvido. E seguindo o direcionamento deles, tipo, segue pra rua tal, segue pra rua tal. Uma hora, no computador ali, no GPS. de repente, uma hora ele percebe que não era o amigo dele. Era a IA reproduzindo a voz do amigo dele, guiando ele pro lugar errado. Mano, e essa cena é medonha. E aí no né? final ela fala assim, com a voz dos amigos dele já distorcida. Ele fala assim, agora, pra onde eu vou? Aí ela fala assim, agora pra qualquer lugar, não importa onde você vai. Você não mano. chega mais a tempo. E aí acontece isso, a mulher morre, tá ligado? É. E é isso que dispara o ódio dele de querer se vingar do cara, só que ao mesmo tempo ele não pode. Ele precisa controlar o impulso de vingança dele pra conseguir vencer a máquina. Então, Olha como isso é foda, porque isso também é a definição de ação meritória gratuita. Ele vai ter que realizar algo que é além, que é fora do digamos assim, dos ciclos kármicos. Algo além do humanamente esperado. Que é quebrar a previsão. sim. Que é interessante porque isso inverte, de alguma forma, algo dos mitos gregos, que eles têm uma ideia de inevitabilidade das profecias, mas porque a gente está falando das tecelãs do destino. A máquina, ela projeta algo que precisa ser quebrado. É o inverso. Se a máquina é o inverso das deusas tecelãs, nós temos que reagir de forma inversa ao que a gente reagiria aos deuses. Enquanto aos deuses você se submete com honra, a máquina você precisa quebrar o que ela espera de você, né? No caso do filme é isso. Ele vai ter que quebrar a expectativa de ele se vingar. Ele é uma missão impossível, mano. A máquina é a tragédia. É a tragédia grega contra o herói clássico grego. E o herói normalmente ele perde pra tragédia, mas Ethan Hunt não. Ethan Hunt ele supera a tragédia. Você entendeu que eu falei que era o contrário, né? Tipo, que seria as tragédias sendo superadas porque é uma tragédia inversa. Entendi, Mas foi não foda-se exatamente as tragédias gregas, essa é a verdade. O Então, inclusive, é mais foda. Quando você falou, ele é o Missão Impossível, eu pensei num meme. Ele olha pra tela e fala, eu sou a Missão Impossível. Aí o cinema chorando. Mas é um meme mesmo, ele é o Missão Impossível. E por isso que eu concordei com você, Lamed, você que não entendeu. Ele supera a tragédia. Porque normalmente o herói grego, ele sucumbe. Mas não. Porque eles não são o Ethan Hunt. Eles não são Ethan Hunt. Ele é o Missão Impossível, porra! Quando ele disser isso, o cinema vai chorar pra caralho. No último filme, Diz esse cinema. Fala, pô. Posso falar agora, mano? Não quero que você fale. Então mete o pé, vai embora. No penúltimo filme, eles têm que desativar uma bomba, só que precisa de 3 fatores assim simultâneos. Um cara vai lá desativar uma bomba e os outros 2 vai ter que apertar um botão, enquanto que o Ethan Hunt ele tem que pegar o controle que faz explodir a bomba e desativar ele. Aí eles localizam esse controle, aí eles vão de carro atrás do sinal ali no GPS, né? Aí quando eles chegam lá no lugar, o cara que tá com o controle tá dentro de um helicóptero que acabou de decolar.
Aí todo mundo fala, mano, todo mundo desiste de novo. Porra, agora já era. Daí ele fala, não, vão lá, ele manda um amigo dele lá, o negão lá pra desativar uma bomba e vocês dois vai atrás do outro cara lá. Daí, tá, mas como é que você vai pegar o controle? Acabou de decolar, mano. Ele, mano, eu dou um jeito, só fala isso, mano. Aí ele sai correndo, pulando uma corda, assim, sobe em cima do helicóptero, o que tá, são 2 helicópteros, né? Ele sobe no que tá atrás e o cara tá na frente. Ele aprende a dirigir no improviso. Ele, porra, acho que aqui sobe, acho que é isso aí. Fala igual o Clóvis de Barros. Porra, tomei leite materno. Eu não vou saber? O cara aprendeu a pilotar uma porra do helicóptero, não vou aprender? Exatamente. Tipo, comeu feijão igual eu, né? Mano, e ele só joga o helicóptero pra cima do outro lá, dá mó treta, os dois caem, mano, começa a briga, ele pega o controle no último segundo e desativa, né? Aí salva o mundo, mano. Nossa, Foda, mano. Muito, muito foda. Podemos ir para as cenas finais para finalizar o nosso vídeo? Eu acho que a gente já falou demais, dá pra encerrar. Eu quero só fazer um tô com comentário sono pra rápido caralho. aqui. Só fazer uma ligação rápida. Ah, mano, pode ligar aí, ó, celular aí. Nossa, nem teve graça porque vocês estão rindo. É o sono já, mano. Tá tarde. Ó, tem uma série de espionagem muito legal que é The Blacklist. Nossa, foda. E é parecido, por quê? Porque o protagonista, não sei se pode dizer que ele é o protagonista, o Raymond, ele é um cara anti-tecnologia, digamos assim. Uhum. Ele trabalha tudo por meios analógicos. Puta, Tom Cruise. Exatamente. E tem cena que ele tá lá no, tipo, como é que é? Uma caça-palavras, né? Tem uma cena que ele não sabe o que é Facebook. É. Aí a outra fica assim, mano, você é o cara mais foda do mundo, você não sabe o que é essa merda aqui. É o cara anti-tecnologia. E tem uma cena que mostra a sede da Blacklist, que é o que ele organiza. Ele tem uma lista com os criminosos mais perigosos do mundo que ninguém nunca ouviu falar. Porque eles fazem algo tão diferente Eles estão fora do radar, né? que fica fora do radar. É como se fosse mágica. Uhum. Então de novo, é quase que um conto mitológico, só que totalmente atual, com espiões, com tecnologia, com tudo mais, tá ligado? E a sede da Blacklist é completamente analógico, tá? O pessoal nas máquinas de escrever lá, guardando documentos, classificando. E aí, isso me lembra muito o filme, não só por ser uma coisa... Eles preferirem coisas analógicas, mas mostra no filme que quando começam os ataques da entidade, as agências de inteligência começam a migrar para o analógico. Aí você vê também todo mundo na máquina de escrever lá. Um monte de galera moderna assim, digitando. Tic, 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 tic. É verdade, tem essa cena no filme. Essa cena é do caralho. Então é muito foda, porque mostra que isso já estava no cinema de espionagem, no conceito da espionagem, né? Pode crer. Mano, faz todo sentido. Nenhum sistema digital é perfeitamente fechado. Tipo urna. Então. Caralho, mano, agora fodeu. Essa mensagem irá se autodestruir. Então, acho que deu agora também. Chega, né? Já acabei de provocar a ira do nosso Deus faraó de cocoruto brilhante. O Lex Luthor. Vai, Omega, podemos prosseguir. Bom, e como esse é a parte 1 do filme, né, ele não acaba com um final propriamente dito, né? Tem a cena do trem, né, que é muito Fantástica, foda. Nossa. fantástica. Mano, Pô, cara, não, essa porra, cena é foda. porra, essa cena. Mano, vou te falar. O Missão Impossível, ele tem o modelo ali de filmes de espionagem, né? Se você pegar um 007 da vida, tem um ciclo parecido ali. É meio que, cena em boate, fuga de carro ou de moto. Sim. É um padrão desses filmes, tá ligado? Muito Só bom. que o Missão Impossível, mano, ele consegue fazer o bagulho mais foda ainda. Ele pega uma cena e, tipo, prolonga ela. Ele foca naquela fuga de carro ou na cena do trem, por exemplo. Então, tipo, toda hora assim você achando que vai... agora acabou a cena. Aí acontece mais uma coisa. Você fala, caralho, mano, daqui a pouco acontece mais uma Tem a coisa. cena da perseguição de carro que não Nossa, acaba. Aquela... Não acaba. Não, e a cena do Foda. trem, ela tem uma sensação de ser infinita também. Então, exatamente. Eles estão numa cena interminável de fuga dos vagões que estão caindo do penhasco. Uhum. E você fica, caralho, como é que eles fizeram isso, mano? Tipo, tem uma cena quando eles estão lutando lá,
em Veneza, o Ethan tá fugindo, essa cena que você falou dele procurando lá as duas amigas dele, né, a Grace e a Ilsa, daí ele luta com a loirinha psicótica lá no beco. A né? Japinha. A Japinha. Daí, Gostosa. Que o Gabriel não parava de falar o filme inteiro. Pô, mas aquela japinha ali é demais, velho. daí ele... Assassina, do jeito que eu gosto. Ixi, Foi nas malucas, mano. Você nunca coisas ouviu? malucas, né? Ele luta com ela e tal, e ele poupa a vida dela, e isso vai ser importante porque depois lá no trem, ela vai se rebelar contra o Gabriel, Na né? real, o Gabriel, ele consegue saber aonde que tá o submarino e daí ele simplesmente fala, você vai... Ele previu a traição Ele dela. prevê a traição dela. Você vai me trair por A IA causa que... previu, né? Porque... A IA na previu real era a pra ele. IA. Ele fala, você vai me trair porque ele te salvou. Exato. Daí ela acaba sendo acertada por ele, mas ela não morre aí nesse momento. Depois que tem toda a cena do trem e tal, quem viu o filme sabe, tal, a gente não vai contar tudo. Mas a loirinha, ela conta pro... A loirinha, ela conta É o trem. Olha o Pois trem é, passando, mano. né? O trem passando aqui, velho. Na rua. Que porra é essa? Não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Mas Não, se ainda, não- eu acho que não. Se não, corta. Ela conta pro Ethan que a IA, ela tá no submarino Sevastopol, que tá afundado lá. Então, informação importante pro próximo filme, que vai sair provavelmente só daqui a um tempo. Mas daí ela morre, né? Daí, quem viu o filme sabe, quem não viu Pô, tá velho, sabendo. Japinha morreu, velho. Tá sabendo, pois é. Quem viu o filme sabe, quem não viu tá sabendo agora. O Ethan consegue as duas metades da chave de filmar de cruz e entrega pro Dan. Eu só lembro do último nome dele, Dan. O primeiro nome eu não esqueci, mas Cadilho. Bendy Dan. E o do outro, o hacker lá? É o Luther. É o Luther. É. O Luther tá desde o primeiro, mano. É, o cara é maneiro. Esse é o maior hacker que eu já vi. É. O cara é pica. Não foda. Então o filme termina nesse gancho. Esperemos Porque basicamente aí agora ele vai ter que... Porra, mano, imagina. O outro filme vai ser do caralho também. Porque ele vai ter que se infiltrar numa parada que tá embaixo do mar. Eu dei pá. risada do Vai ser Você do assim. do Gabriel lá, ficando puto. Porque Aí dá mó ele gritão. percebendo que não tava com a chave. Ué? Cadê a chave? Cadê Ele a chave? ele dá um gritão, né? De raiva. Eita! Nossa, e a cena da moto também é muito foda. Mano, então, a cena da moto foi a cena que mais vendeu o filme, né? Porque Ah, é? ele literalmente, porque tava no trailer e tal, essa cena ela tinha sido mostrada já, então todo sabia mundo tava não. na expectativa por essa cena. Que é Ele pulando de verdade. Ethan Hunt, Tom Cruise, literalmente pulando de um penhasco com uma Nossa, moto. aquela cena. Literalmente, foda. de verdade, é vida real, rapaz. Depois abrindo o paraquedas lá, nossa. Uma coisa interessante também, né? Tô falando do Tom Cruise que atua de verdade nos filmes. Tem uma cena que eles vão pra aquela festa lá e tem uma moça que conhece ele com outro nome, É o Lark. o Lark. É. Aí um cara falou tipo assim, e é que você falou pra ela que você é o Lark, né? Aí ele fala assim, e quem disse que eu não sou? Ou seja, e aí, a gente tá vendo o Ethan Hunt, quem disse que não é o Ethan Hunt? Ninguém sabe de porra nenhuma. Nossa, eu né? lembrei de uma cena que pra mim é uma das mais fodas do filme. Que é logo no começo também, tem os caras do governo lá, toda a cúpula de inteligência lá, o presidente tá lá, o presidente dos Estados Unidos, eles estão discutindo, eles estão falando de toda a operação que vai se suceder no filme em busca da chave e tal, e de repente entra um cara lá dentro da sala, né, onde eles estão falando, inclusive falando sobre a Operação Missão Impossível, né, a IMF, falando sobre o Ethan Hunt. Daí entra um cara, fica lá atrás, Todo esquisito. todo Eu tava- esquisito, só observando. Só. Tipo, servindo alguma coisa. Né? A gente presta atenção nesse cara, porque a gente não sabe que ele é meio estranho e tal. Mas depois ele simplesmente coloca uma máscara de gás, mano. Ele joga umas bombas de fumaça, todo mundo dorme lá. Ele tira a máscara e é o Ethan Hunt. Mano, eu achei essa cena muito bem feita. Foda. Essa cena do caralho. Galera, eu preciso revelar uma coisa. Esse lance das máscaras É. que eles usam nos filmes é muito bom. Enfim, É foda. Missão Impossível 7 é um filme muito bom
E a gente deu aqui as várias Golden Pills que tem nesse filme. Vejam ele e é isso. E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nova Gênesis agradece aí a sua audiência, a sua presença. Se você ainda não deixou o seu like ou o seu dislike, por favor, deposite-o aí agora, neste momento. Se inscreva nesse canal. Ativa o sino, apesar de que, né, eu não confio muito no sininho, mas é melhor do que nada. Você A máquina maldita. fica um pouco mais garantido, mas eu ainda confio mais no sistema mais da sua conta, né? Você vem no YouTube, nos procure, porque a gente sempre vai estar com algum conteúdo foda. Então deixa a sua inscrição para ficar mais fácil. Você sempre volta aqui para ver o que a gente tem para falar, porque sempre vai ter algo foda, algo novo que pretende explodir a sua mente e talvez despertar o agente secreto dormente na sua vida de merda. A senha é 2374. Essa mensagem se autodestruirá em 5, 4, 3, 2, 1.